Você já se pegou olhando para seu parceiro deitado ao seu lado na cama e sentiu um vazio inexplicável? Aquela sensação estranha de estar completamente sozinho, mesmo tendo alguém que supostamente te ama a poucos centímetros de distância? Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, dizia que esta é possivelmente a forma mais dolorosa de solidão, aquela que sentimos quando estamos acompanhados. É como se nossos corpos ocupassem o mesmo espaço, mas nossas almas estivessem em dimensões diferentes. Jung percebeu algo profundo. Muitas vezes, a verdadeira intimidade não tem nada a ver com proximidade física, mas com a capacidade de conectar dois mundos internos. E quando essa ponte está quebrada, podemos estar fisicamente colados e emocionalmente a quilômetros de distância. Se você já sentiu esse paradoxo doloroso, não está sozinho na sua solidão. E mais importante, existe um caminho para transformar esse vazio em algo profundamente significativo. Talvez você acorde todos os dias com essa sensação estranha no peito. Aquele nó na garganta quando olha para o outro lado da mesa de jantar e percebe que não tem nada a dizer. Ou quando compartilha a mesma cama, respira o mesmo ar, mas sente que um abismo separa vocês dois. As conversas se tornaram superficiais, previsíveis, automáticas. Como foi seu dia? Normal. O que você quer jantar? Tanto faz. E então, o silêncio. Não aquele silêncio confortável de quem está em paz, mas o silêncio pesado, carregado de palavras não ditas, de emoções reprimidas. E você se pergunta: como chegamos a esse ponto? Ou pior, será que escolhi a pessoa errada? Jung entenderia perfeitamente essa angústia. Para ele, esse tipo de solidão raramente é sobre a escolha do parceiro, mas sobre algo muito mais profundo acontecendo dentro de nós. Estamos vivendo uma epidemia silenciosa de desconexão que afeta mesmo os casais que aparentemente têm tudo: a casa bonita, os filhos, as fotos felizes nas redes sociais. Por fora, tudo perfeito. Por dentro, um deserto emocional. A verdade incômoda é que muitos de nós entramos em relacionamentos, esperando que o outro preencha um vazio que nem sabemos explicar. Buscamos no parceiro aquela sensação de completude que nos falta. Queremos que ele ou ela nos salve da nossa própria incompletude. E quando isso inevitavelmente não acontece, porque ninguém pode realmente nos completar, surge a decepção, a frustração e então, paradoxalmente, a solidão. Uma solidão ainda mais aguda, porque está embrulhada na expectativa de conexão. Quando Jung falava sobre relacionamentos, ele não estava interessado apenas nas dinâmicas superficiais de comunicação ou nos rituais de convivência. Ele estava obcecado com algo muito mais profundo: a forma como projetamos partes não reconhecidas de nós mesmos no outro. Como buscamos no parceiro aspectos que negamos em nós. Como criamos uma imagem idealizada de quem está ao nosso lado e nos decepcionamos quando a realidade não corresponde à fantasia. Talvez você tenha se apaixonado por alguém que parecia ter tudo aquilo que você secretamente desejava para si mesmo: espontaneidade, confiança, liberdade emocional. Mas com o tempo, essas mesmas qualidades começaram a te irritar. Aquela espontaneidade agora parece irresponsabilidade. Aquela confiança parece arrogância. Aquela liberdade emocional parece falta de compromisso. O que aconteceu? Para Jung, você provavelmente projetou sua própria sombra, aquelas partes suas que foram reprimidas ao longo da vida, no seu parceiro. E agora está tendo dificuldade para lidar com o reflexo de suas próprias partes negadas. E então vem a pergunta crucial: como podemos nos sentir menos sozinhos em nossos relacionamentos? Jung nos oferece uma resposta que pode parecer contraintuitiva à primeira vista. Precisamos primeiro nos tornar completos em nossa própria solitude antes de podermos experimentar uma verdadeira conexão com o outro. A solitude, diferente da solidão, é um estado de estar confortavelmente sozinho, em paz com sua própria companhia. É a capacidade de habitar plenamente seu mundo interno sem depender constantemente de validação externa. Para Jung,
A raiz de muitas solidões em relacionamentos está na desconexão que temos com nosso próprio self, o centro integrador da psique, que vai muito além do ego consciente. Quando perdemos contato com esse núcleo autêntico, buscamos desesperadamente por conexão externa para compensar. É como tentar encher um balde furado. Não importa quanto amor o outro derrame em nós, continuaremos nos sentindo vazios se não houver integridade interna. Vamos direto ao ponto. Quando você não se conhece verdadeiramente, não pode ser verdadeiramente conhecido por outra pessoa. Quando partes importantes de você permanecem na sombra, aquele repositório de características, desejos e emoções que você reprimiu ao longo da vida, você apresenta ao mundo e ao seu parceiro apenas uma versão parcial, uma máscara que Jung chamou de persona. E relacionamentos baseados em personas inevitavelmente levam à sensação de solidão, porque no fundo, você sabe que não é realmente você quem está sendo amado, mas sim sua máscara social. Imagine duas pessoas usando máscaras elaboradas, tentando abraçar uma a outra. Por mais que se esforcem, o que elas conseguem é apenas um toque superficial, plástico contra plástico. As máscaras impedem o contato pele a pele, alma a alma. Este é o dilema que Jung identificou em tantos casais. Duas pessoas desesperadamente tentando conectar-se, mas mantendo camadas protetoras que tornam a verdadeira intimidade impossível. É importante entender que esse padrão raramente é consciente. Não acordamos de manhã pensando, hoje vou esconder minha verdadeira essência do meu parceiro. Estas são dinâmicas profundamente enraizadas, formadas por anos de condicionamento social, experiências familiares e feridas emocionais. Jung chamava isso de complexos, constelações de pensamentos, memórias e emoções carregadas que se agrupam ao redor de temas específicos em nosso inconsciente. Estes complexos são ativados em nossos relacionamentos íntimos, muitas vezes reproduzindo padrões dolorosos de nossa infância. Por exemplo, se você cresceu sentindo que seu valor estava condicionado a ser perfeito e agradar os outros, provavelmente desenvolveu um complexo em torno da aprovação. Nos seus relacionamentos amorosos, esse complexo pode se manifestar como uma necessidade constante de agradar seu parceiro, escondendo suas verdadeiras necessidades e desejos. Você pode se tornar um camaleão emocional, adaptando-se constantemente ao que acha que o outro espera de você. E embora externamente isso possa parecer harmonia, internamente cria uma profunda sensação de desconexão de si mesmo e, consequentemente, do outro. O primeiro passo para transformar a solidão acompanhada em conexão genuína é, portanto, um movimento para dentro, não para fora. É voltar o olhar para seu próprio interior, com coragem e compaixão, para começar a reconhecer e integrar as partes de você que foram exiladas para a sombra. Este é o processo que Jung chamou de individuação. Tornar-se progressivamente quem você realmente é, integrando o consciente e o inconsciente em uma totalidade mais ampla. Quando você embarca na jornada de individuação, algo extraordinário começa a acontecer em seus relacionamentos. Em vez de projetar inconscientemente suas partes negadas no outro, você começa a reconhecê-las como suas. Em vez de esperar que o outro o complete, você assume a responsabilidade pelo seu próprio senso de completude. E, paradoxalmente, isso cria espaço para uma conexão muito mais profunda e autêntica. Pense nos relacionamentos como duas colinas separadas por um vale. Muitos casais tentam construir uma ponte frágil sobre o abismo, esticando-se desesperadamente para alcançar o outro lado. Mas Jung sugere uma abordagem diferente. Em vez de tentar construir pontes inadequadas, devemos primeiro descer ao vale, explorar nossas próprias profundezas e então subir em direção ao outro a partir de uma base sólida de autoconhecimento. É um caminho mais longo, mais desafiador, mas infinitamente mais gratificante. Vamos agora explorar o papel dos arquétipos nos nossos relacionamentos. Estes padrões universais do inconsciente coletivo que, segundo Jung, moldam profundamente nossas experiências amorosas.
Talvez o mais influente deles seja o par anima animus, a imagem do feminino no homem anima e do masculino na mulher animus. Estes arquétipos representam aspectos contrassexuais da nossa psique e frequentemente determinam quem nos atrai e como nos relacionamos com essa pessoa. Quando um homem se apaixona perdidamente à primeira vista, Jung diria que ele encontrou uma portadora perfeita para a projeção de sua ânima, sua feminilidade interior, que pode estar subdesenvolvida ou reprimida. Da mesma forma, quando uma mulher sente aquela atração irresistível, pode ser seu animus reconhecendo um possível recipiente para sua expressão. É como se parte de nós reconhecesse no outro uma chance de completar o quebra-cabeça interno. O problema surge quando essa projeção inicial começa a se dissipar, como inevitavelmente acontece com o tempo. De repente, aquela pessoa que parecia a encarnação da perfeição começa a mostrar falhas, inconsistências, humanidade. A princesa encantada revela-se uma mulher real, com humor variável e hábitos irritantes. O príncipe heróico transforma-se em um homem comum, com suas inseguranças e limitações. E então vem a desilusão, muitas vezes acompanhada por uma profunda sensação de traição, como se o outro tivesse deliberadamente nos enganado, quando, na verdade, fomos nós que projetamos nele uma imagem idealizada. Outro arquétipo poderoso, que influencia nossos relacionamentos, é o puera aeternus, o eterno jovem, ou sua contraparte feminina, puella eterna, a eterna menina. Estes arquétipos representam aspectos da psique que permanecem eternamente jovens, cheios de potencial e possibilidades, mas frequentemente relutantes em comprometer-se com as limitações e responsabilidades da vida adulta. Uma pessoa dominada pelo arquétipo puer-puella pode ter dificuldade em comprometer-se plenamente com um relacionamento, sempre sentindo que há algo mais, algo melhor logo ali na próxima esquina. Há uma busca constante por perfeição, por aquela conexão mágica que nunca exigirá compromisso ou sacrifício. Este padrão é particularmente relevante na era dos aplicativos de namoro e da cultura do próximo, onde as opções parecem infinitas e o compromisso se tornou quase uma fobia cultural. Vivemos a ilusão de que a pessoa perfeita está apenas a um deslize de dedo de distância, e isso nos impede de mergulhar profundamente nas complexidades e imperfeições de um relacionamento real. Mas talvez o arquétipo mais relevante para entender a solidão em relacionamentos seja o self ferido, não um arquétipo junguiano clássico, mas um padrão reconhecível em muitas psiques modernas. Este representa nossas feridas emocionais profundas, muitas vezes originadas na infância, que permanecem doloridas e não cicatrizadas. Quando este aspecto domina nossos relacionamentos, tendemos a usar o outro como um curativo para nossas feridas, não como um parceiro em nossa jornada de cura. O problema é que nenhuma pessoa externa pode realmente curar nossas feridas internas mais profundas. Tentativas de usar relacionamentos como forma primária de cura geralmente resultam em codependência, fronteiras borradas e, ironicamente, em uma sensação ainda maior de vazio. É como tentar encher um espaço em formato de triângulo com uma peça redonda. Simplesmente não encaixa, não importa quanto você force. Então, como começamos a integrar esses arquétipos e curar as feridas que causam solidão em nossos relacionamentos? Jung oferece um processo que, embora desafiador, tem o potencial de transformar completamente nossa experiência de intimidade. Ele começa com o que talvez seja o passo mais difícil: confrontar nossa própria sombra. A sombra não é simplesmente o lado negro da personalidade, como frequentemente é retratada na cultura popular. É mais sutil e complexa, representa tudo aquilo que reprimimos em nós mesmos, tanto características consideradas negativas, como agressividade ou egoísmo, quanto positivas, como criatividade ou vulnerabilidade, que não se encaixavam no que acreditávamos ser aceitável. O problema é que tudo o que está na sombra tende a ser projetado nos outros, especialmente em nossos parceiros íntimos. Quando você se irrita desproporcionalmente com certos comportamentos do seu parceiro, talvez sua expressão emocional, aberta,
sua necessidade de reconhecimento ou sua assertividade, vale a pena perguntar: isso toca em algo que reprimiu em si mesmo? Aquilo que mais nos irrita nos outros frequentemente reflete aspectos negados em nós mesmos. Esta é uma verdade difícil de encarar, mas profundamente libertadora quando abraçada. O trabalho com a sombra não significa simplesmente aceitar todos os seus impulsos e agir conforme eles. Isso seria uma interpretação simplista e potencialmente destrutiva. Em vez disso, significa reconhecer esses aspectos como parte de você, integrá-los conscientemente e encontrar formas construtivas de expressá-los. Quando você faz isso, algo notável acontece. As projeções começam a diminuir. Você começa a ver seu parceiro mais claramente, não como um repositório das suas projeções inconscientes, mas como uma pessoa separada com seu próprio mundo, interno rico e complexo. Outro elemento crucial no processo junguiano é o trabalho com os sonhos. Jung considerava os sonhos como mensagens diretas do inconsciente, oferecendo insights que nossa consciência diurna não consegue acessar. Nos relacionamentos, os sonhos frequentemente revelam dinâmicas subterrâneas que estão influenciando a conexão, mesmo sem percebermos. Por exemplo, sonhar repetidamente com um parceiro antigo pode não ser simplesmente sobre aquela pessoa específica, mas sobre qualidades ou experiências associadas a esse relacionamento que estão faltando na sua vida atual. Ou sonhar que seu parceiro o abandona pode refletir seus próprios medos de intimidade e vulnerabilidade, não necessariamente uma intuição sobre as intenções do outro. Manter um diário de sonhos e refletir sobre os temas que surgem, especialmente aqueles relacionados à intimidade e conexão, pode ser uma ferramenta poderosa para entender as raízes da sua experiência de solidão. Com o tempo, você pode começar a notar padrões e símbolos recorrentes que oferecem pistas sobre seu mundo interior. Jung também dava grande importância ao conceito de sincronicidade, eventos aparentemente coincidentes que têm um significado pessoal profundo. Nos relacionamentos, a sincronicidade pode manifestar-se como encontros por acaso que parecem destino, ou como experiências compartilhadas que criam uma sensação quase mística de conexão. Estas experiências, quando reconhecidas e honradas, podem fortalecer o vínculo entre duas pessoas de formas que transcendem a compreensão racional. Estar atento à sincronicidade em seus relacionamentos não significa atribuir significado sobrenatural a cada coincidência. Em vez disso, é cultivar uma abertura para o significado mais profundo que pode emergir da vida compartilhada. É reconhecer que há algo maior operando através da sua conexão. Não necessariamente uma força externa, mas o entrelaçamento de dois mundos psíquicos complexos, criando algo que é maior que a soma de suas partes. Um conceito particularmente relevante para casais é o que poderíamos chamar de individuação conjunta, o processo pelo qual duas pessoas crescem individualmente enquanto também desenvolvem uma identidade relacional compartilhada. Diferente da fusão, onde as fronteiras pessoais se dissolvem, frequentemente levando a relacionamentos sufocantes e codependentes, a individuação conjunta honra a jornada única de cada pessoa enquanto cria um terceiro espaço, onde a relação em si pode evoluir. Como Jung colocou, o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas serão transformadas. Essa transformação não significa que você se torna menos você mesmo para acomodar o outro, mas que ambos se expandem e se enriquecem mutuamente através da relação. Talvez a ferramenta mais prática que Jung nos oferece para superar a solidão em relacionamentos seja o diálogo consciente, não apenas com o parceiro, mas também com as várias partes de nós mesmos. Este diálogo interno, que Jung chamava de imaginação ativa, envolve entrar em conversação com diferentes aspectos da sua psique, tratando-os como entidades semi-autônomas com suas próprias perspectivas e necessidades. Por exemplo, você pode dialogar internamente com sua criança interior para entender seus medos de abandono, ou com seu crítico interno para compreender por que você se julga tão duramente.
Quando você estabelece este diálogo consciente com suas partes internas, torna-se muito mais capaz de comunicar-se autenticamente com seu parceiro, sem projeções ou expectativas inconscientes, distorcendo a conexão. Este trabalho interior não é apenas esotérico ou teórico. Ele tem aplicações práticas diretas, que podem transformar a experiência de solidão em seus relacionamentos. Vamos explorar algumas técnicas concretas inspiradas na psicologia junguiana, que você pode começar a aplicar hoje mesmo. A primeira delas é o que poderíamos chamar de ritual diário de autoconexão. Antes de buscar conexão com seu parceiro, reserve um tempo sagrado, pode ser apenas 10 minutos pela manhã, para conectar-se consigo mesmo. Isso pode incluir meditação, journaling, ou simplesmente sentar em silêncio e observar seus pensamentos e sentimentos sem julgamento. O objetivo não é consertar nada, mas simplesmente estar presente com quem você é neste momento. Quando você estabelece este hábito de autoconexão, começa a preencher seu próprio copo emocional em vez de esperar que seu parceiro o faça. Você se torna mais consciente dos seus próprios estados emocionais e necessidades, e, consequentemente, mais capaz de comunicá-los claramente. E talvez o mais importante, você começa a sentir-se menos sozinho mesmo quando está sozinho, porque desenvolveu uma relação íntima consigo mesmo. Outra técnica poderosa é o diário de sombra, um registro dedicado a explorar suas reações intensas e aparentemente desproporcionais. Quando você se sentir extremamente irritado, magoado ou acionado por algo que seu parceiro fez ou disse, use o diário para explorar o que realmente está acontecendo internamente. Pergunte-se: por que isso me afeta tanto? O que isso toca em mim? Que parte de mim está sendo ativada por esta situação? Com o tempo, este diário se torna um mapa do seu território sombra, ajudando você a reconhecer padrões recorrentes e a identificar partes suas que precisam ser reconhecidas e integradas. Você começa a perceber, por exemplo, que sua raiva, desproporcional quando seu parceiro chega atrasado, não é sobre o atraso em si, mas sobre um medo profundo de não ser importante o suficiente, talvez originado em experiências infantis de negligência. Uma terceira prática é a meditação ativa sobre aspectos projetados. Escolha uma característica no seu parceiro que desperta fortes reações em você, positivas ou negativas. Pode ser sua espontaneidade, sua racionalidade, sua expressividade emocional ou qualquer outro traço marcante. Agora, feche os olhos e imagine-se possuindo plenamente essa mesma qualidade. Como seria se você fosse mais assim? Que medos surgem ao considerar essa possibilidade? Que libertação você poderia experimentar ao abraçar este aspecto? Este exercício ajuda a recolher projeções, reconhecendo que aquilo que vemos fortemente, no outro frequentemente, reflete potenciais não realizados em nós mesmos. Quando você começa a integrar esses aspectos, a dinâmica do relacionamento muda fundamentalmente. Em vez de buscar no outro aquilo que falta em você, ou de criticá-lo por espelhar partes suas não aceitas, você entra em um terreno mais equilibrado, onde dois indivíduos completos podem encontrar-se verdadeiramente. O diálogo com as partes internas é outra técnica valiosa. Quando você se sentir preso em um padrão relacional doloroso, reserve um tempo para dialogar com as diferentes vozes dentro de você. Você pode fazer isso através da escrita, imaginando diferentes partes suas, como a criança ferida, o protetor vigilante, o crítico interno, em uma conversa, ou mesmo falando em voz alta, alternando entre essas diferentes perspectivas. O objetivo é criar mais consciência sobre a multiplicidade interna que todos carregamos e diminuir a tendência de projetar essas subpersonalidades no seu parceiro. Quando você reconhece, por exemplo, que tem uma parte controladora e uma parte rebelde dentro de si, torna-se menos provável que projete uma dessas polaridades no seu parceiro, criando uma dinâmica desgastante de controle versus rebeldia. Finalmente, você pode criar rituais de conexão genuína com seu parceiro, práticas compartilhadas que vão além da comunicação superficial do dia a dia.
Isso pode ser tão simples quanto um check-in emocional diário, onde ambos compartilham honestamente como estão se sentindo, sem tentar consertar ou julgar as emoções um do outro. Ou pode ser mais elaborado, como reservar um tempo regular para práticas como meditação conjunta, dança ou outras atividades que promovam presença e conexão não verbal. A chave para esses rituais é a intenção compartilhada de encontrar-se autenticamente, além das máscaras sociais e padrões habituais de interação. Não se trata de criar mais um item na lista de tarefas do relacionamento, mas de cultivar espaços sagrados onde a verdadeira intimidade possa florescer naturalmente. É importante reconhecer que este trabalho de transformação não é linear nem rápido. Haverá momentos de grande conexão seguidos por períodos de distância. Momentos de clareza cristalina, seguidos por confusão e dúvida. A jornada junguiana não promete um felizes para sempre, livre de conflitos, mas oferece algo mais valioso: a possibilidade de usar os próprios desafios relacionais como portais para um crescimento profundo, tanto individual quanto conjunto. A solidão em relacionamentos, vista através desta lente, não é um sinal de fracasso, mas um chamado da alma para maior autenticidade e profundidade. É um convite para descer aos vales do seu próprio ser, explorar as cavernas da sua psique e retornar dessa jornada com tesouros que enriquecerão não apenas sua relação com o outro, mas toda a sua experiência de vida. Como Jung nos lembra, conhecer a si mesmo é o começo de toda a sabedoria. E talvez possamos acrescentar: conhecer verdadeiramente a si mesmo é o começo de todo amor verdadeiro. Pois somente quando você consegue estar plenamente presente consigo mesmo, em toda a sua complexidade e contradição, pode estar plenamente presente com outro ser humano. Estamos chegando ao final deste mergulho nas profundezas da solidão em relacionamentos, mas na verdade estamos apenas no começo de uma jornada muito maior. A sabedoria de Jung nos oferece um mapa para territórios internos inexplorados, mas é você quem precisa fazer a viagem. Ninguém pode percorrer esse caminho por você, nem mesmo seu parceiro mais dedicado. Esta é a paradoxal verdade sobre a intimidade. Ela começa com uma jornada solitária para dentro. Talvez você esteja se perguntando: vale a pena todo esse esforço? Não seria mais fácil simplesmente encontrar alguém mais compatível, alguém com quem eu naturalmente me sinta conectado? É uma pergunta legítima, e a resposta honesta é: sim, seria mais fácil a curto prazo. Mas Jung nos ensinou que os relacionamentos não são apenas sobre facilidade ou prazer imediato. Eles são nossos maiores professores, espelhos que refletem precisamente o que precisamos ver em nós mesmos. Trocar de parceiro sem fazer esse trabalho interior é como mudar de espelho porque você não gosta do reflexo. O novo espelho pode mostrar um ângulo diferente por um tempo, mas eventualmente os mesmos padrões emergirão, porque eles se originam dentro de você. Isto não significa que você deve permanecer em um relacionamento tóxico ou genuinamente incompatível, de forma alguma. Significa apenas que, onde quer que você vá, leva sua psique consigo, com todos os seus complexos, projeções e feridas não cicatrizadas. O trabalho de integração junguiana oferece algo muito mais valioso que uma solução rápida para a solidão relacional. Oferece a possibilidade de uma transformação profunda que afetará positivamente todas as áreas da sua vida. Quando você começa a recolher suas projeções e a relacionar-se mais autenticamente consigo mesmo, não apenas seus relacionamentos românticos florescem, mas também suas amizades, relações familiares e até mesmo sua conexão com o trabalho e propósito de vida. Você pode começar essa jornada hoje mesmo, com um simples exercício de autoconexão. Reserve 5 minutos para sentar-se em silêncio, colocando a mão sobre o coração, e pergunte a si mesmo: como estou me sentindo neste momento? O que preciso verdadeiramente? Escute a resposta que vier, sem julgamento ou expectativa. Este pequeno ritual praticado diariamente pode ser o primeiro passo para curar a cisão interna que causa tanta solidão em nossas vidas.
E então, gradualmente, compartilhe essa prática com seu parceiro. Não como uma imposição ou uma solução para os problemas do relacionamento, mas como um convite para uma exploração conjunta. Vocês podem criar um ritual em que, antes de qualquer discussão importante, cada um reserve um momento para conectar-se consigo mesmo, e só então compartilhar a partir desse lugar de centramento. Esta prática simples pode transformar completamente a qualidade da comunicação, substituindo reações automáticas por respostas conscientes. Lembre-se sempre das palavras de Jung. Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Quando você sentir aquela irritação familiar surgindo, aquela sensação de que seu parceiro simplesmente não entende, pause por um momento. Respire. Pergunte-se: o que está sendo acionado em mim agora? Que parte de mim precisa ser ouvida? Esta simples mudança de foco, da culpabilização externa para a investigação interna, pode interromper padrões destrutivos que perpetuam a solidão. A jornada junguiana nos relacionamentos não é sobre alcançar uma perfeição idealizada ou uma harmonia constante. É sobre desenvolver a capacidade de estar plenamente presente, mesmo nos momentos de desconforto e conflito. É sobre aprender a habitar o espaço entre duas pessoas, aquele terceiro que emerge do encontro de dois mundos internos, com curiosidade, compaixão e coragem. Esta presença plena é o verdadeiro antídoto para a solidão relacional, pois a solidão, em sua essência, não é causada pela ausência física do outro, mas pela nossa incapacidade de estar verdadeiramente presentes, conosco mesmos e com o outro. Quando você aprende a habitar plenamente sua própria experiência, sem se perder nela, nem se dissociar dela, cria-se a ponte necessária para uma conexão genuína. Imagine como seria sentir uma conexão profunda e autêntica com seu parceiro, livre das projeções inconscientes e expectativas irrealistas, que geralmente distorcem nossos relacionamentos. Imagine poder ver realmente o outro e ser realmente visto, não apenas por suas qualidades superficiais ou pelo que você pode oferecer, mas em toda a sua essência. Imagine um relacionamento onde a solidão ainda aparece ocasionalmente, porque é parte da experiência humana, mas não domina, não define, não determina a qualidade do vínculo. Esta não é uma fantasia romântica e realizável, mas uma possibilidade real que existe para aqueles dispostos a fazer o trabalho interior necessário. Como Jung tão eloquentemente colocou, o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas serão transformadas. A questão é: você está disposto a ser transformado? O convite está aberto. A jornada para superar a solidão acompanhada e criar relacionamentos verdadeiramente satisfatórios começa com um único passo corajoso para dentro. E esse passo começa agora. Hoje mesmo, após este vídeo, reserve alguns minutos para refletir honestamente sobre sua experiência de solidão. Não para julgá-la ou para culpar a si mesmo ou ao seu parceiro, mas simplesmente para reconhecê-la como um mensageiro, um guia apontando para áreas que pedem integração e cura. Permita-se sentir plenamente essa solidão, sem resistência. Perceba onde ela se manifesta no seu corpo. Nomeie as emoções que a acompanham: tristeza, raiva, medo, vergonha. E então, gentilmente, pergunte a essa parte solitária de você: o que você precisa? O que está tentando me mostrar? E escute, com compaixão e curiosidade, o que emerge. Este pequeno ato de presença interna pode ser o início de uma profunda revolução na forma como você se relaciona, consigo mesmo e com os outros. Pois, como Jung nos ensinou, a jornada para fora em direção ao outro começa com a jornada para dentro, em direção ao seu próprio centro. A solidão acompanhada que você sente não é um inimigo a ser eliminado, mas um professor valioso, guiando você para uma compreensão mais profunda da sua própria natureza. Honre-a, escute-a, permita que ela o conduza não para longe do seu parceiro, mas para mais perto, primeiro de si mesmo, e então, a partir desse lugar de autenticidade, para uma conexão genuína com o outro.
Nas palavras imortais de Jung, sua visão se tornará clara apenas quando você puder olhar para dentro de seu próprio coração. Quem olha para fora, só nota o que mora dentro de você. Quem olha para dentro, acorda. Chegou o momento de acordar para uma nova possibilidade de conexão, aquela que começa no seu próprio coração. A solidão que você sente ao lado de alguém que supostamente te ama não é uma sentença permanente, mas um convite para uma jornada transformadora. Uma jornada que, como Jung nos mostrou, não elimina todos os desafios do relacionamento, mas os transforma em oportunidades para um crescimento profundo e uma intimidade genuína. Lembre-se, quando duas pessoas fazem este trabalho juntas, quando ambas se comprometem a enfrentar suas próprias sombras, recolher suas projeções e se apresentar com autenticidade, algo verdadeiramente mágico pode acontecer. Não a magia ilusória do amor romântico idealizado, mas a magia real de duas pessoas imperfeitas, conscientes de suas imperfeições, escolhendo conectar-se a partir de um lugar de verdade. Esse é o verdadeiro amor que Jung vislumbrava. Não um estado de êxtase permanente ou uma fusão que elimina as individualidades, mas um encontro dinâmico e transformador entre dois seres distintos e completos em si mesmos. Um amor que não teme a solidão ocasional, porque reconhece que momentos de separação são tão necessários quanto momentos de conexão no ritmo natural de qualquer relacionamento vivo. Então, se você está se sentindo sozinho, mesmo estando acompanhado, saiba que não está realmente sozinho nessa experiência. Milhões de pessoas ao redor do mundo sentem o mesmo paradoxo doloroso. Mas mais importante, existe um caminho para transformar essa solidão em uma oportunidade para um tipo de conexão mais profunda do que você jamais imaginou possível. Um caminho que começa agora, no momento em que você direciona seu olhar para dentro e decide fazer amizade com todas as partes de si mesmo que foram negligenciadas e excluídas por tanto tempo. Este é o convite que deixo com você hoje. Não para encontrar respostas fáceis ou soluções mágicas, mas para embarcar em uma jornada, talvez a mais importante de sua vida. Uma jornada que, como Jung sabiamente observou, não se mede pela distância percorrida, mas pela profundidade alcançada. Como você começará sua jornada hoje? Que pequeno passo você dará em direção ao autoconhecimento e à autoaceitação? Que parte de si mesmo você está disposto a reconhecer e reintegrar? A resposta a essas perguntas pode ser o início da transformação pela qual você tem esperado, não apenas em seus relacionamentos, mas em toda a sua experiência de ser humano, pois no final, a verdadeira conexão que todos buscamos, aquela que finalmente dissolve a dolorosa solidão que sentimos mesmo estando acompanhados, não vem de encontrar a pessoa perfeita, ou de dominar técnicas de comunicação, mas de tornar-nos cada vez mais plenamente nós mesmos, em toda nossa imperfeita e magnífica humanidade. É este o verdadeiro presente que Carl Jung nos deixou. Não apenas uma compreensão da solidão humana, mas um mapa para transcendê-la, através de uma jornada interior que, paradoxalmente, nos leva a uma conexão mais profunda com todos ao nosso redor. Uma conexão que finalmente preenche o vazio, não porque o outro nos completa, mas porque encontramos a completude dentro de nós mesmos. Comece essa jornada hoje. Seu coração, sua mente, seu relacionamento e sua vida agradecerão.